dia, romanos! Tudo bem? Vamos continuar então esse mesmo capítulo do Teias do Infortúnio, agora na parte 2. Na outra parte, então, nós vimos que Saúl de Gioras matou Agripa Severus, logo depois de uma discussão que Agripa teve com Plínio. Então as pessoas ainda acharam que tinha sido Plínio que tinha matado o próprio irmão, ele estava prestes a fugir de Roma com Aurélia. Seguimos a partir daí, então. Bom, quando Plínio e Agripa foram discutir lá no quarto de Agripa, Flávia não foi, né? Flávia ficou no quarto dela ali, esperando pra ver o que ia acontecer. Ela não teve nem um pouquinho de curiosidade pra ir lá. Mas Flavinha notou que tinha alguma coisa errada porque eles estavam demorando muito. Então aquela bela romana ligou a lanterninha do celular, a lanterninha sendo essa daqui, e foi andando pelos corredores do Palácio do Aventino, né? Porque tava tudo escuro e ela queria ver o que tinha dado aquela confusão de Plínio e Agripa. Quando ela chegou perto do quarto de Agripa, ela começou a escutar uma respiração ofegante, assim, uma coisa meio assustadora até. Aí ela nem foi ver o que era, né? Parecia um bicho. Recuou, deu uns passos pra trás e foi chamar Ana. A essa altura da vida, né? Ana já era quase que a governanta ali da casa dos Lentulus. Digamos ali que ela que gerenciava, né, os serviços da casa, estava acima de qualquer serva ali. E lá foram as duas. Aí Ana, no caso, então, ele aconselhou Flavinha a ficar no quarto esperando pra ela não ver, né, porque Flavinha estava muito abatida, né. Então ela aconselhou Flavinha a ficar no quarto. E lá foi Ana sozinha ver o que estava acontecendo naquele corredor. E ela deu de cara com Agripa, morto, ele prestes a morrer, né, tava morrendo já, tava ali sufocando no próprio sangue. Quando Ana viu que era Agripa, Ana tomou um susto e teve que fazer um esforço ali pra não sair berrando e acordando o palácio inteiro. Foi correndo no quarto avisar Flavinha. Disse que Agripa estava muito ferido. E Flávia se lembrou na hora, né, da discussão. Poucos minutos antes, Agripa e Plínio estavam discutindo, né. Aí ela já começou a pensar, meu Deus, será? Será que Plínio teria essa coragem? E as duas foram correndo pro gabinete do Públio avisar, né, que a Agripa tava ferido, o que tinha acontecido. E quando chegaram lá, Públio também desacreditado, né, Agripa ferido? Como assim? O que aconteceu? Flavinha fala o seguinte, né, meu pai, agora há pouco, Agripa e Plínio tiveram uma séria discussão. Plínio estava muito alterado e não sei não, ó. Aí Públio, ouvindo, né, a gravidade daquelas palavras, não conseguia acreditar. Não é possível. Por mais que eles brigassem, acho que eles não chegariam às vias de fato, como se dizia antigamente, né. Aí Públio meio assim, né, querendo amenizar a situação, falou, mas você tem certeza disso, Flávia? Porque Plínio disse que iria viajar e disse que iria essa manhã, como que ele poderia estar aqui essa noite? Aí ele pergunta pra Ana, você não viu mais ninguém, mais nenhum desconhecido nessa casa? E Ana responde, né, senador, há pouco tempo, alguns minutos atrás, eu vi que o senhor Saúl se retirava do quarto de Agripa. Ana já jogou essa informação, né? E quando Ana disse isso, parece que Públio já pescou. Aí tem coisa. Saúl saindo do quarto de Agripa, e depois Agripa ferido, e discussão de Plínio e Agripa. Gente, aí tem coisa. Aí, quando Ana falou isso, né, Flavinha, ela vendo, né, então que Saúl também estava ali no meio da confusão, ela disse o seguinte para Públio. Ah, meu pai, só agora eu vejo que eu deveria ter te informado de certas coisas que andavam acontecendo aqui dentro dessa casa. É, né, Flavinha? Devia ter falado pro Públio. Aí nisso Públio olha assim e fala, minha filha, você tá doente, tá abatida, é melhor você ir pro teu quarto, deixa que eu vou lá com a Ana, que agora também que o que tá feito, não tem como voltar atrás. E infelizmente, né, o mal que não se corta pela raiz vai se acumulando dentro do nosso coração e depois se arrebenta em lágrimas e amarguras nas horas mais inesperadas da vida. A gente se fala mais tarde, vai pro seu quarto que eu vou lá com a Ana ver a Agripa. Aí ele e Ana chegaram lá, então ali naquele momento ele viu que o filho mais velho de Flamínio estava morto naquele momento. E disse o seguinte pra Ana, Ana, é muito tarde. Meu pobre Agripa já não vive mais. Nem haveria, né, a possibilidade de socorro nesse momento. E ali os olhos de Públio se encheram de lágrimas, né? Ele começou a chorar, até porque Agripa era como um filho pra ele, né? Assim como Plínio. E Ana nunca na vida tinha visto Públio dessa forma, numa situação assim tão íntima, sabe? Ele chorando. O senador Lentulus nunca chorava. Que dirá na frente de uma serva? E Ana ficou até espantada, né, com a situação, mas a essa altura do campeonato, a essa altura da vida, ele já nem ligava mais pra isso. Ele chorou sim ali no corpo de Agripa e na frente de Ana. E também a essa altura da vida já nem era mais considerada tanto assim como uma serva. Era uma amiga fiel da família. E Ana vendo aquela situação toda, né, do Públio ali muito triste, soltando seus sentimentos ali, né? Coisa que era muito incomum, né, o Públio fazer. E naquele momento ela sentiu vontade de consolá-lo, sabe? Falando de Jesus. Como agora ele estava muito mais aberto, né, a Jesus Cristo, depois de tudo que tinha acontecido. Então ela se sentiu confortável ali, né, em falar de Jesus pra ele.
Senhor, tenhamos sempre coragem e serenidade. Nas minhas orações eu sempre peço pro profeta de Nazaré nos amparar na vida. E nisso aqui, Públio abaixado só escutando, né? Escutando e mentalizando, tentando entender o que tinha acontecido ali. Quem tinha feito isso com Agripa? Plínio ou Saul? Públio estava com essa dúvida martelando seu coração. Ele que já tinha decidido tantos processos difíceis nessa vida, ele que era senador, e sendo um senador romano, ele participou sim de muitas coisas no meio político de Roma. E agora ele teria que exercer a justiça dentro da sua própria casa, porque um dos dois era culpado. Mas qual? Ele não sabia. Ele não queria acreditar que Plínio tinha matado o próprio irmão, mas também não dava pra descartar essa possibilidade. Afinal, Flávia disse que os dois estavam numa discussão muito fervorosa ali. Mas também tinha Saul, que do nada tinha saído ali do quarto de Agripa. Então tava muito difícil, sabe, essa situação pro Públio. Mas ali ele escutando Ana falando de Jesus, né, aí ele lembrou da vez em que ele viu Jesus pessoalmente, muitos anos atrás, lá na Galileia ainda. E naquela situação, Públio já chorando, já lembrando de Jesus, ele falou belas palavras pra Ana e até perguntou, né, o que ele deveria fazer. O senador Lentulus perguntou para uma serva o que ele deveria fazer. Quem te viu, quem te vê, Publito? Ele disse o seguinte: em toda a minha vida eu tenho julgado processos relativos à justiça nesse mundo, né? Mas de uns tempos pra cá parece que eu tô sendo julgado pela justiça suprema, né? Pela justiça divina. Desde a morte de Lívia sinto meu coração modificado. Caminho, né, de uma sensibilidade que pra mim ainda é desconhecida. Então, já que você tá falando aí de Jesus, Ana, me diga o que o profeta de Nazaré faria neste momento? O que faria Jesus num caso desse? Públio perguntou isso pra Ana. Essa mudança de Públio em uma única vida foi magnífica, porque se a gente for pegar como ele era no início dessa encarnação e agora, ele mudou demais, ele mudou muito. As dores fizeram ele mudar. O Públio Lentulus do Velho Testamento jamais perguntaria a uma serva o que ela acha que Jesus faria neste momento. Mas o Públio Lentulus do Novo Testamento perguntaria. Ele realmente queria saber, gente, como que Jesus agiria nessa situação. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Em cada situação da nossa vida, como que Jesus agiria? Que Jesus seria ali a justiça suprema da situação. Então ele agiria sim de uma forma justa, bondosa, né? Com serenidade. E assim que a gente deveria pensar e agir em todas as situações da nossa vida. Como que Jesus agiria? Vamos tentar ser o mais parecido com Jesus possível. Vamos tentar ser o mais justo possível, o mais bondoso possível, o mais sereno possível, né? Vamos tentar chegar ali o mais perto possível de como Jesus era. E Ana responde: Senador, Jesus muitas vezes nos ensinou que jamais devemos julgar para não sermos julgados. E Públio ainda se surpreendeu que como, né, aquela criatura aos seus olhos, né, era tão sem cultura, tão sem estudos, mas de uma sabedoria tremenda, que o que mais valia nessa vida, ela aprendeu que eram os ensinamentos de Jesus. E por mais que não tivesse estudos, por mais que não tivesse cultura, por mais que não tivesse berço, ela tinha o mais importante de tudo, que era os ensinamentos de Jesus fixados no coração dela, e ela levava isso pra vida. Então Públio ficou realmente impressionado. E nisso ele responde, né? Mas Ana, os que não julgam, quer dizer que eles perdoam e esquecem. Não podemos também perdoar o mal que chega pra gente em nossas vidas, sabe, Ana? E Ana, com toda a serenidade do mundo, responde: Senador, na minha terra havia uma lei antiga, uma lei que dizia olho por olho, dente por dente. Mas Jesus de Nazaré, sem destruir a essência dos ensinamentos do templo, esclareceu pra gente que os que mais erram nesse mundo são os mais infelizes e também os mais necessitados da nossa ajuda, do nosso amparo, porque ele recomenda na sua doutrina que a gente não perdoe só uma vez, mas sim 70 vezes 7. E Públio assim só ouvindo, né, as palavras de Ana, o conhecimento sobre Jesus que ela tinha, e ele pensava, né, consigo mesmo: perdoar? Não sou muito acostumada a fazer isso. Que a educação de Públio, né, o meio que Públio cresceu, o meio romano, né, a elite romana daquela época, eles não admitiam, né, piedade e compaixão com os inimigos. O perdão e a humildade para pessoas da classe do Públio ali significava covardia. Mas também ele ficava pensando quantas vezes, né, na vida poderiam ter sido diferentes as situações se ele tivesse perdoado, né. Isso tava tudo se passando pela cabeça do Públio nesse momento. Inclusive, ele lembrou da situação de quando ele chegou em Jerusalém
Jerusalém, né? Quando ele chegou na Palestina, no caminho pra Jerusalém, o fato lá com o Saul, ele lembrou que teve aquele episódio do judeu que jogou a pedra e ele não foi nem um pouco piedoso. E aliás, o judeu também se chamava Saul. Mal sabia ele que era o mesmo Saul, né? Eram a mesma pessoa. E ele lembrou que ele escravizou impiedosamente esse rapaz, que ele tinha mandado pras galeras e sabe, sei lá, que fim deu, né? Na cabeça do Publito. Mas interessante ele lembrar disso agora, né? Nesse momento. Um caso que ele precisava saber a verdade, que ele precisava julgar desse mesmo Saul, que um dia lá atrás ele mandou pro inferno praticamente, né? As galeras era como se fosse um terror, gente. Era um pesadelo. Era o próprio inferno aquilo ali. Aí nisso, né? Nos seus pensamentos, ele falou pra Ana. Ana, o profeta de Nazaré deveria ser uma figura realmente divina aqui na Terra, né? Eu vou ficar aqui em silêncio, não vou julgar agora, vou analisar os fatos, mas vou pedir também para que a justiça divina se manifeste, amparando os meus pensamentos, esclarecendo os meus atos. O Publio disse ali que iria praticamente orar, né? Rezar ali pra justiça divina se manifestar, para intuir o que ele deveria fazer naquele momento, né? Em outros tempos, ele julgaria naquele mesmo momento, estando certo ou não, e não voltaria atrás, né? Em sua decisão, como já foi feito antes. Mas ali, né, com Ana falando de Jesus, ele também já muito modificado, ele pensou, não, calma, vamos com cautela, vamos analisar os fatos, vamos ver o que a espiritualidade amiga vai me intuir a fazer, né? Muito bem, Publito. Quem te viu, quem te vê, Publius Lentulus? Bom, né, ele falou, agora vamos tratar aqui dos fatos de agora, né? Vamos cuidar aqui do corpo de Agripa, do funeral, dessas coisas. Ali ele falou pra Ana já preparar a Flavinha, o espírito da Flávia, porque a notícia ia ser dura, né? Afinal, a Flavinha adorava o Agripa, né? Amigo do coração dela. Ele chamou todo mundo da casa, todos os servos, todo mundo que estava na casa, contou ali pra todo mundo a situação, a Agripa morreu, ninguém sabia como, ele ia tentar descobrir. Levou isso até para as autoridades de Roma, né? Como se ele estivesse falando ali pra polícia, né? Olha, aconteceu isso, isso, isso. Mas um fato desse, né? O Agripa sendo morto com uma facada nas costas no Palácio do Aventino ali, era até considerado, assim, um caso sem importância comparado àqueles dias turbulentos da Roma de Domício Nero. Porque muitas crueldades aconteciam todos os dias e todas as noites quando Nero estava no poder. E aquilo ali era só mais um caso, nem era tão cruel assim quanto as coisas que aconteciam. Pra vocês verem quão ruim foi esse governo de Domício Nero. Bom, e nisso, Publius Lentulus já foi catando os depoimentos de um, depoimento de outro, o que cada um viu. Alguns servos falaram que viram Plínio sim à noite, conversando com Agripa, conversando, brigando, né? Mas ele também queria ouvir os depoimentos de Saul. Então ele solicitou interrogar Saul particularmente, e ali, né, falando com o judeu, ele tinha a certeza dentro dele de que tinha sido Saul que tinha matado Agripa. Só que não era aquela certeza também, né? Então ele não poderia julgar ali sem saber, sem dar a confirmação, né, concreta. Gente, muito difícil, porque não tinha câmera, não tinha perícia, não tinha nada. Então, nossa, devia ser muito difícil. Mas só pelas coisas que Saul tava falando ali, ele já pescava, gente, foi Saul. Foi Saul, tem certeza que foi Saul. Sabe por quê? Porque não bateu com o que Ana disse. Ana tinha falado que tinha visto sim Saul sair do quarto de Agripa alguns minutos antes. E ali, perguntando, Saul negou. Disse que nunca esteve no quarto de Agripa naquela noite. E como Ana já era de extrema confiança, né? Ele confiava muito em Ana. Ele acreditou sim nas palavras de Ana, graças a Deus. E ali ele viu que Saul tava mentindo. Então, se Saul tá mentindo, é porque aí tem, né? Mas aí, beleza, ele deixou Saul sair. Não mandou prendê-lo agora, porque ele queria os depoimentos de todo mundo. Queria certeza absoluta, né? Pra fazer tudo certinho dessa vez, né, Pablito? Pra não cometer nenhuma injustiça. Então, o senador Lentulus queria escutar os depoimentos de Plínio também. Só que o que acontece? Plínio não foi encontrado, porque Plínio já tinha vazado com Aurélia de Roma. Aliás, antes deles fugirem de Roma, né, na radionovela mostra que Aurélia e Plínio ainda arrancaram dinheiro de Saul, porque eles estavam praticamente falidos, né? Gastaram toda a fortuna ali da família dos Severos, da família da Aurélia. Então, antes de sair, ali na radionovela mostra que eles pediram, né, dinheiro de Saul, né? Segundo Aurélia, Saul tinha obrigação de dar dinheiro a eles, afinal era por causa da família de Plínio que ele tinha ficado rico, então ele tinha sim que ajudar eles. Enfim, aí pegaram dinheiro e vazaram de Roma, né? Que também, às vezes, aumentava as suspeitas ali. Por que Plínio saiu fugido, assim, logo depois de Agripa morrer? Muito estranho. Beleza, Plínio não foi encontrado, né, pra dar os seus depoimentos, mas o Publius também queria ouvir o que Flavinha tinha pra falar, né? Porque lá naquele dia ela tinha falado que deveria ter contado umas coisas, então chegou a hora de Flávia contar, né? Mas ali, por falar em Flavinha, vou contar aqui um pouquinho como tava a situação dessa bela romana. Flávia já tava há muito tempo ingerindo os venenos que a Teia colocava em sua bebida, amando de Aurélia. E aliás, Aurélia pagou
pagou a Teia, né, para fazer isso. Mas não foi só ali que a Aurélia mandou colocar veneno. A prima de Flávia, que brincava com ela na infância, teve a coragem de mandar colocar veneno nos produtos que Flávia lavava o rosto, lavava os olhos, que eram produtos ali da época mesmo, né, feito com planta. Seria o nosso skincare, né, as meninas vão entender. Seria o skincare de hoje em dia, né. Então ela mandou a Teia colocar veneno no skincare da Flavinha. Produtos que ela lavava os olhos, que não ardia. Ela mandou colocar veneno nisso. E com isso, Flávia Lentulus foi ficando cega. Ela já estava então com seus padecimentos físicos seriamente agravados, tanto na pele quanto nos olhos, no rosto, tudo. A Aurélia tava apodrecendo sua prima em vida e deixou por isso mesmo. Foi uma coisa completamente desnecessária, porque Plínio já tava com ela, Plínio já tinha fugido com ela, mas ela fez. Essa era a situação de Flavinha no momento. Então ali, 3 dias depois, né, das exéquias de Agripa, Públio finalmente escutou ali os depoimentos de Flavinha, ali ela contou tudo, o que Saul tava fazendo, os assédios que ela tava sofrendo. Isso piorou a situação de Saul, né? Porque Públio estava anotando tudo, os depoimentos de todo mundo. Só faltava mesmo do Plínio, né? Inclusive contou da sua situação do casamento, ali Flavinha também desabafou tudo, né? Das traições de Plínio, do abandono de Plínio e tudo mais, né? Aí, né, depois disso, Públio requereu um novo interrogatório de Saul. Então Saul ia ser interrogado de novo. Só que o que acontece? Saul não foi encontrado. Cadê Saul, né? Que não apareceu o outro interrogatório. Fugiu também, Saul? Não. Ali, no dia que ele ia escutar Saul pela segunda vez, ele recebeu uma notícia. Vamos voltar 3 dias no tempo, então, só pra ver o que tinha acontecido com Saul, que ele tinha sumido também. Logo após aquele primeiro interrogatório de Públio, ele foi procurar Araxes e disse o seguinte para o velho feiticeiro: Araxes, eu estou cansado de esperar o amor da mulher que eu quero. Tô aflito, tô preocupado. Eu quero agora das tuas mãos o talismã da felicidade, né? A poção mágica, o pozinho da sininho. E Araxes responde, né? Senhor, as vozes do invisível me falam que essas suas aflições aí, suas preocupações não são por causa desse amor todo que você tem pela Flávia, não. Aí Saul, como assim? Como você ousa me contradizer, seu feiticeiro infame? E Araxes responde, né? Ah, você me julga um feiticeiro infame, mas nem por isso eu vou deixar de te dizer a verdade. Aí Saul olhando assim, mas de que verdade você tá falando? E Araxes fala tudo, né? Ele já sabia, afinal, os espíritos contam pra ele, né? A verdade, meu amigo, você tá preocupado porque você é um criminoso. Você assassinou friamente um benfeitor seu e um amigo, né? Porque Agripa era seu amigo. E agora a sua consciência tem medo da justiça. Aí Saul, né? Cala-te. Aqueles cala-te que eles falavam, né? Cala-te, miserável. Como é que você sabe disso? E quando Saul falou isso, né? Ele falou já muito revoltado, ele já tirava uma faca do bolso, né? Já queria matar Araxes também. Aí ele falou, já que você tá sabendo demais, você tem que desaparecer também. E Saul ia matar Araxes mesmo, gente. Aí Araxes, como não era bobo nem nada, né? Pra se safar, falou o seguinte: calma, Saul, se eu te falei a verdade, foi só pra te ajudar também. Não precisa vir com agressividade. Eu vou te dar o talismã da felicidade, só um pouquinho. Isso o Araxes falou, né? Falou um tempão ali, né? Que ele tinha também o dom da lábia, né? E ali ele foi envolvendo Saul, envolvendo. Saul foi acreditando. E nisso Araxes foi preparando o talismã. E falou, só um pouquinho, Saul, que eu vou colocar mais umas gotinhas do pozinho da seringa da felicidade aqui pra você tomar. Aí ele foi lá, colocou umas gotinhas de vocês sabem o que, né? E voltou e ofereceu pro Saul. Pronto, Saul, seu talismã está pronto, é só tomar. Beba agora essa poção mágica aqui, que tudo vai dar certo na sua vida, tá bom, querido? Pelo jeito, Araxes era tão bom de lábia que Saul acreditou, gente. Por incrível que pareça, ele acreditou. Nem fez pergunta nem nada. Tomou tudo que Araxes tinha colocado naquela taça, que era veneno, né? Óbvio. O cara tinha uma loja disso. Aí foi ameaçado de morte. Ele iria ter a chance de morrer, de algum dia Saul matar ele? Não. Ele aproveitou a situação. Ele foi safo. Também de uma certa forma ruim, né? Porque matou Saul. Mas foi a maneira ali que ele encontrou de, meu Deus, ou ele ou eu, né? Uma hora esse homem tá doido, vai me matar, então vou matar ele antes que ele me mate. E ali ele conseguiu, né, com a sua lábia, convencer Saul de que aquilo ali iria trazer felicidade, iria trazer a Flávia, não iria deixar ele ser preso pelo crime, sabe? A poção mágica ali, o talismã da felicidade, como falaram. Saul tomou tudo. E quando o Araxes estava colocando, né, as gotinhas, ele repetiu pra si mesmo: calma, Saul, você vai receber o talismã que mais te convém nesse mundo. Em outras palavras, o que você merece. E em poucos minutos ali, o coração de Saul já foi parando, ele já foi agonizando, já foi faltando ar, foi caindo. E ali ele percebeu, né, que tinha sido enganado por Araxes.
Era um vinho com veneno, não tinha nada de talismã de felicidade. Ali ele percebeu que tava morrendo, queria gritar, queria falar, queria espernear e não conseguiu, né? Já tava ali perdendo os movimentos e morreu ali mesmo, na lojinha de Araxes, do qual ele tanto frequentou com o intuito de fazer o mal, né? E assim morre Saul de Gioras. Que queda terrível, Saul! Você mudou o rumo de toda a sua vida jogando aquela pedra em Lívia, lá na Palestina, no caminho para Jerusalém, muitos anos atrás. Tá certo que você sofreu muito, Saul. Você sofreu demais. Você foi chicoteado em público várias e várias vezes. Você foi vendido ilegalmente. Foi traficado mesmo, né, para ser escravo de uma família romana, muito longe da sua casa em Jerusalém. Teve que ser afastado à força de seu pai, sua única família dessa vida. Isso deve ter doído no fundo da sua alma, Saul. É de se entender também a sua raiva, sua revolta pelo Públio e pelos romanos no geral, né? Por tudo que te aconteceu. Mas isso também não te dá o direito de destruir a vida dos outros. A vida de quem não teve nada a ver com o que fizeram com você. Quando você chegou em Roma, assustado e bem novinho, né? Com uns 18 anos ainda, Agripa Severus foi o único que te tratava com bondade. Para os outros, você era apenas um escravo que não valia nada. Mas mostra na radionovela que pro Agripa, você sempre foi um ser humano como ele. Se tem uma pessoa nessa vida que você não deveria ter feito mal, era pro Agripa. O jeito que você retribuiu a única pessoa que te tratava com dignidade no momento mais difícil da sua existência é dando uma facada nas costas. E uma facada de todos os jeitos, né, Saul? Porque você cansou de caluniar Agripa pro Plínio. Você caluniou Agripa de tudo quanto é jeito pro irmão dele, até não poder mais. E ainda assim, não satisfeito com isso, você matou a pessoa que confiava em você como um amigo, como um irmão, que te acolheu quando você mais precisava. Tudo isso por causa de um amor proibido. E por falar nesse amor proibido, você agarrar Flavinha no terraço da casa dos Lentulus foi de um absurdo sem tamanho. Fora as inúmeras vezes que você procurou Araxes para te ajudar com esse sentimento doentio. Você extrapolou todos os limites de traição, Saul. Você se tornou quase que um irmão mais velho de Agripa e Plínio. E olha o que você fez com eles. Você tinha que ter sido grato à família Severus, porque apesar de tudo que aconteceu com você, eles não te maltrataram, eles não te torturaram, porque era muito normal uma família romana fazer isso com seus servos. Mas eles não fizeram isso com você. Eles eram do bem. Deixaram você morar com eles no palácio, porque você mostrou ser digno de confiança e eles confiaram. Confiaram muito em você. O Flamínio queria te ver bem na vida, te libertou e ainda te ajudou muito financeiramente pra você ali refazer a sua vida, sabe? O homem que te fez renascer de novo, né, digamos assim. E olha como você agradece, colocando o filho mais novo dele contra o mais velho, durante anos e anos, planejando planos diabólicos contra o Agripa. Como eu falei, você podia ter caído em uma família romana extremamente cruel, que te torturasse dia e noite, porque existia muito as que faziam isso com seus escravos. Mas não, apesar dos meses de sofrimento que você passou na mão daquelas pessoas que te traficaram, você caiu em uma família boa, Saul. A família Severus. Te ajudou a crescer na vida e dar a volta por cima. É como se ali a vida tivesse te dando uma nova chance, sabe? Uma nova chance de ter uma vida digna e boa. E você jogou tudo isso fora. Você não aceitou que Flávia não te queria. Ela era casada. E mesmo que o marido dela aprontasse todas, ela era uma mulher digna e honesta. Não iria traí-lo com quem quer que fosse. Você tinha que aceitar, Saul. Tinha que ter procurado outra pessoa. Tinha que ter feito igual a Agripa fez, ido embora de Roma pra esquecer. Mas mover a sua vida toda por esse amor proibido, que nem amor isso era, né? Chegava a ser uma obsessão que você tinha por Flavinha. Você queria se vingar de Públio por ele ter destruído a sua vida, mas depois parece até que o foco mudou, né? Você queria se vingar de Agripa, porque ele conseguia o afeto de Flávia, do qual você nunca teve. Isso era sim uma obsessão doentia, que vinha já desde aquela outra vida na Grécia, onde você conviveu com esse povo todo aí e parece que não aprendeu nada, né? Ao invés de você aproveitar e ser feliz com a nova chance que a vida tinha te dado, você preferiu gastar todas as suas energias dessa vida planejando como você iria conseguir se vingar de Públio, de Agripa. Uma pena, Saul. A única coisa que eu posso te dizer é que queda terrível, Saul de Gioras.
Bom, voltando pra história então, né? Ali, quando Saul morreu, Araxes fechou a loja, agiu como se nada tivesse acontecido, colocou o corpo de Saul numa carroça bem tranquilamente, foi pro centro de Roma, já era noite, né? Era umas 11 horas, assim, era bem tarde. Ele ficou, se despistou um pouco com os escravos da rua, esperou a madrugada chegar e de madrugada, acho que quando não tinha mais ninguém, desovou o corpo de Saul ali, perto do fórum, do lado do fórum, de uma vala que tinha ali no centro de Roma. Super normal, né, pra época. Nada novo sob o sol. E essa era a notícia que Públio recebeu aquele dia que ele queria interrogar Saul novamente, né? Ele recebeu a notícia que o corpo de Saul foi encontrado ali nas proximidades do fórum. Ali, né, a essa altura do campeonato, Públio já sabia que tinha sido Saul que tinha matado Agripa. Conforme os relatos de Ana, os relatos dele próprio, né, que estavam se contradizendo com os de Ana, e depois ainda mais com os relatos de Flavinha. Ele só queria ouvir mais uma vez Saul falar, né? Mas daí ele foi surpreendido por esta notícia de que o corpo dele tinha sido encontrado, jogado por aí. E ali, né, como ele já tava todo espiritualizado, ele pensou, né, que talvez pudesse até ser um recado, assim, a justiça divina agindo, né? Publito chegou a pensar dessa forma. Né, então ele matou a Agripa e agora ele foi morto, né? Justiça divina agindo ali. Ele já associou tudo, né? E daí ele também lembrou do que Flamínio falou pra ele, dos ensinamentos de Ana, os dois falando de perdão ali. Talvez uma forma dele perdoar Saul ali, né? Já tava morto, mas uma forma talvez dele zerar, né, as mágoas, era fazendo um funeral, né, pra ele, indo lá na casa dos Severos, pra ser tipo, adeus, paz, não tem mágoas, tá perdoado. Enquanto isso, bem longe de Roma, Plínio e Aurélia estavam no Avênio, né? Estavam vivendo juntos agora no Avênio. Lembram que eles tinham fugido de Roma? Pois é. E Plínio Severo ficou sabendo ali, por meio de amigos, né, o que tinha acontecido na noite em que ele fugiu. Que Agripa, seu irmão querido, havia sido assassinado, né? E que, aliás, ele ficou sabendo também que ele era um dos suspeitos ali. Então, o desejo de Plínio nesse momento foi voltar pra Roma pra esclarecer tudo, falar que ele não tem nada a ver com isso, não sei o que, não sei o que. E até também pra vingar a morte do irmão, né? Descobrir quem foi que fez isso, o que aconteceu. Mas Plínio Severo já estava extremamente envolvido com a Aurélia, né? E a Aurelita não deixou, meio que não deixou, né? Falou ali, Não, irmão, se fosse você eu não voltava. Porque assim é capaz de você ainda ser preso, capaz de não acreditarem. Vamos ficar aqui que tá bom. e como ele sempre escutou a Aurélia na vida, né? Ele ficou por ali mesmo com ela. Ficou com medo ali, a Aurélia botou medo, né? Ficou com medo do que Públio ia fazer com ele. Então ele ficou com ela mesmo. Aí esses dois viajavam, né, de cidade em cidade. Passaram então ali pelo Avênio, Massília, Antípolis, Nice. Fizeram um tour ali, né, pelos lugares do Império Romano. E assim a vida deles seguiu durante 3 longos anos. Eles migrando de cidade em cidade, vivendo de vinhos, de festas, de prazeres, de jogos. Aquele pensamento, né? Ah, só se vive uma vez, né? Vamos aproveitar. Gastando dinheiro, fazendo dívidas, vivendo realmente como se não houvesse amanhã, né? Como se a vida fosse uma bagunça. Assim a vida de Plínio e Aurélia foi seguindo por 3 anos. Praticamente meio que sem preocupações da vida, né? Mas com um vazio, porque era sim uma vida vazia. Até que um belo dia, Plínio Severo chega mais cedo do trabalho lá e dá de cara com Aurélia Lentulus no quarto ali, né? De novo, mesma situação, mesmo cenário, nos braços do músico e cantor Sérgio Acerronius, que era um romano, músico romano ali que tava de passagem. Nesse dia, Plínio Severus quase matou a Aurelita, né? Ele chegou, a mesma coisa que aconteceu com a Agripa, ele chegou a tirar a faca, a espada ali. Ele tava disposto mesmo a matar a Aurélia, né? Porque eles estavam juntos. Foi uma traição, menos do que ele merecia, né? Por tudo que ele fez pra Flávia. Agora ele pagou pelo menos um tiquinho, sentiu ali uma dor, né? Mas não se comparava a dor que ele causou na Flavinha. Mas também foi uma dor, tanto que ele queria matar ela ali. Mas daí Plínio, mesma coisa que aconteceu com a Agripa. Plínio parou e pensou assim que o assassinato de uma mulher não deveria fazer parte da sua vida, né? Mesmo que fosse diabolicamente perversa, mesmo que fosse Aurélia Lentulus. Mas ali, naquele dia, vendo Aurélia nos braços de Sérgio, sentindo a dor da traição, quase a matando por isso, ele abandonou pra sempre aquela mísera criatura. Tarde demais, né, Plínio? Porque agora, Plínio Severus estava completamente pobre, completamente sem dinheiro, sem rumo, sem família, sem nada. E ali sim, parece que a ficha caiu de
tudo que ele fez. Começou a se arrepender de tudo que ele tinha feito pra Flávia. Começou a lembrar do amor puro que ela tinha. E ela, sim, o amava de verdade. Então ele desejou voltar. Ele queria voltar pra Roma, né? E desfazer todas as besteiras que ele fez, né? Se é que era possível, porque o que tinha sido feito, tinha sido feito. Não dava mais pra voltar atrás. Era daqui pra frente, né? E rezar pra tudo dar certo. Mas ele não tinha dinheiro. Ele não tinha mais onde cair morto. Plínio, gente. Um Severus, ele tava no fundo do poço ali. E ali ele viu, né? Que a vida dele em Roma com a Flávia, quanto que ele era feliz e não sabia. E ele jogou tudo isso fora. Então ali ele decidiu não matar, né? De novo, Plínio tomou uma decisão correta, né? Podendo matá-la, né? Aquele negócio de limpar a honra. Tinha muito disso naquela época. Ele decidiu não fazer isso, porque ele sabia que o maior castigo para Aurélia seria deixá-la viver esse caminho escabroso de crueldades que ela mesma havia criado. Então Plínio ali foi amparado por alguns amigos de Roma ainda, e ele decidiu então se restabelecer na vida, se restabelecer financeiramente, se dedicar ao trabalho e depois voltar a Roma. Porque agora ele não tinha dinheiro, não tinha como, então ele ficou ali nas Galhas, com a ajuda ali de amigos, ele foi se restabelecendo. E ali ele passou longos e longos anos de trabalho silencioso e remorsos, né? Ali ele foi reerguendo o seu nome, que estava na lama até então, né? Pela sua conduta, que o povo falava, né? Plínio não presta, hein? Mas ali, com os anos passando, ele foi reerguendo seu nome, foi seguindo direitinho na vida, não foi se metendo mais em escândalos, ficou tentando, assim, limpar o seu nome, né? Durante anos, ali nas Galhas. E é claro, né? Arrependido ao extremo. Nada como a dor, né? Pra dar um choque de realidade na gente. E nisso os anos foram passando e desde os trágicos acontecimentos ali de Agripa e Saul, com o abandono definitivo ali de Plínio, Flávia Lentulus tinha a saúde abalada para sempre. Na pele, os venenos tinham sido anulados, porque ela começou a tomar remédios fortíssimos. Ficou algumas marcas, né? Mas ainda assim restabeleceu a saúde aqui da pele, pelo menos. Mas a luz dos seus lindos olhos, essas foram prejudicadas para sempre. Flávia Lentulus estava completamente cega. Não enxergava mais nada. Lembra? Venenos que a serva traidora colocou nos produtos de lavar os olhos de Flavinha, no skincare, né, da época. E assim Flavinha ficou completamente cega. Cega e abandonada pelo marido, né? Porque ela não sabia o que tinha acontecido, né? Não tinha internet na época, então na cabeça dela, Plínio ainda estava com a Aurélia. Isso, tava doendo demais. E nisso ela se apegou cada vez mais a Ana, né? Porque Ana também era ali como se fosse uma figura materna, né? Tava meio que substituindo a Lívia ali. E Ana tinha Flavinha como filha. Ela dava o carinho que Flávia tanto merecia, né? Porque realmente a situação de Flavinha tava difícil naquele momento. Então Ana estava sempre ali, né? Como um ombro amigo, como uma mãe mesmo. Muitas coisas ruins, né? Acontecendo ao mesmo tempo. E por falar em coisa ruim, saindo de Roma, encontramos ela, vilã cruel dessa história, né? Aurélia Lentulus. Afinal de contas, que fim deu a Aurélia Lentulus, né? Todo mundo ali teve o seu final, mas que fim deu a Aurélia, né? A essa altura da vida, estava junto de Sérgio Acerronius. Lembra? Aquele amante? Ela estava junto com ele, como um casal mesmo. E um belo dia, mesma cena se repetia. Sérgio Acerronius voltou mais cedo do trabalho e encontrou a Aurélia nos braços de outro homem. Ai, Jesus Cristo. Vocês lembram, por acaso, dos recados de Araxes para Aurélia? Eu lembro, tá? Araxes disse uma vez que se ela continuasse nesse caminho que ela queria seguir, né, lá muito tempo atrás, de traições e perversidades, ela teria a mais vergonhosa das mortes. Na ponta de uma espada, na ponta de uma faca ali. E dito e feito, né, Araxes como sempre acertando as suas previsões do futuro, do passado também, né, Araxes? Sérgio Acerronius não chegava nem aos pés da bondade de Emiliano Lúcio e também não era tão bonzinho quanto Plínio Severus. Quando Sérgio chegou em casa e viu sua companheira nos braços de outro homem, disse o seguinte: Aurélia Lentulus, eu vou fazer aqui agora o que Plínio Severus deveria ter feito na noite em que nos viu juntos. E dito e feito, né? Sérgio Acerronius pegou um punhal, né, uma faca ali, e começou a esfaquear a Aurélia ali mesmo, né, no leito onde ela costumava ter seus amantes, né, não tinha nem vergonha na cara ainda, né, ali mesmo, no quarto, ele começou a esfaquear a Aurélia, exatamente como Araxes disse que ela morreria caso ela seguisse por esse caminho, do qual ela seguiu mesmo. Portanto, ela morreu daquela forma que Araxes disse que ela ia morrer, na ponta de uma espada, de uma faca, de um punhal. Então, a nossa vilã, dessa parte pelo menos, né, porque da primeira parte foi a Fúvia, agora foi ela, apesar de que eu acho ela muito mais cruel do que Fúvia
Fúvia era, morreu ali mesmo, esfaqueada pelo punhal de Sérgio Acerrônios, que não tolerou a traição como os outros. E assim morre Aurélia Lentulus. Que queda terrível, Aurélia. Por onde eu posso começar a falar de você, Aurélia? Você tinha tudo na vida. Você nasceu em um berço de ouro. Você era uma romana legítima. Em uma época em que quem mandava no mundo eram os romanos. Você tinha um sobrenome de poder, Lentulus. Você tinha dinheiro. Você morava num palácio da colina imperial de Roma. E o centro de Roma era a única herdeira de seus pais. Era uma vida perfeita, Aurélia, que do jeito certo teria sido muito bem aproveitada. Mas você jogou tudo isso fora por inveja, por vingança, por egoísmo, por maldade mesmo. Claro que parte da culpa de quem você se tornou recai um pouco sobre a Fúvia, que sempre incentivou, os seus desvios morais. Mas você teve um bom pai, Aurélia, Sálvio Lentulus. Que pai maravilhoso. Você poderia ter se espelhado nele. Mas você teve o seu livre-arbítrio. Você decidiu seguir aquele caminho das trevas que o Araxes tanto avisou para você não seguir. Você recebeu informação de uma outra vida sua, daquela sua vida na Grécia. Você ficou sabendo que naquela vida você já tinha errado. E que agora, nessa vida em Roma, você veio com todos esses privilégios na vida, mas que não era para você se desviar. Araxes avisou que não era para você seguir naquele terrível plano das trevas. Você arruinou a vida de Plínio Severus. Claro que ele também teve o seu livre-arbítrio, mas você tem uma imensa parcela de culpa nos desvios desse homem. Dele ter gastado quase toda a fortuna da família dele, dele ter tratado a esposa dele, Flávia, extremamente mal, ter feito ela muito infeliz. Boa parte disso é culpa sua, Aurélia. Dele ter fugido de Roma com você pela sua insistência, sim, e ter abandonado a esposa que já estava doente, e que por acaso era sua prima querida, Flavinha, sangue do seu sangue, que brincou com você na infância lá em Jerusalém, que te amava muito, Aurélia. Você não levou em consideração a afeição que Flavinha tinha por você. Aliás, não levou em consideração a afeição de ninguém, Muito menos do seu marido, Emiliano Lúcius, outro que sofreu muito nas suas mãos, que te tratava a pão de ló, sabe? Que era um príncipe praticamente. Ele era paciente, coisa rara para os homens daquela época. Era carinhoso, era justo, honesto, era do bem, tinha caráter, sabe? Coisa que te faltou muito nessa vida, Aurélia. A sua traição foi a gota d'água na vida de Emiliano, tanto que ele não aguentou, passar por isso e fez o que fez. E além de tudo isso, você matou envenenada a sua própria mãe, Fúvia Prócula. Tudo bem que Fúvia não era o maior exemplo, de mãe a ser seguido, não era uma pessoa boa, mas nada justifica essa atitude, porque apesar de tudo, ela era sua mãe, e apesar dela odiar o mundo inteiro, você, Aurélia, acho que era a única pessoa que Fúvia não odiava, que na verdade ela amava do fundo do coração dela, e amou por toda a vida, mesmo você a abandonando quando ela ficou doente. É como se você não ligasse pra nada nem ninguém, não se importasse, sabe, com os sentimentos de ninguém, mas avisada você foi, Aurélia. Araxes, geralmente ele incentivava as pessoas, a continuarem com seus planos diabólicos, mas no seu caso ele foi instruído por uma força maior a avisá-la que não era pra você seguir esse caminho, que se metendo na vida conjugal de Plínio e Flávia, você só estaria agravando as suas próprias penas pro futuro. E agravou, porque você não deu ouvidos ao que o Araxes disse, você deu continuidade a todos os seus planos malignos, e cada dia que passava você ficava cada vez mais cruel. Claro, tava cada vez mais perto das trevas, até você chegar ao ponto de envenenar a sua prima. Você pagou pra uma serva colocar veneno na bebida dela aos poucos, pra ela ir apodrecendo gradativamente. Que isso, que coisa horrível. Flavinha tava completamente saudável naquela época, tava linda, radiante, esbanjando saúde, porque lá atrás ela tinha sido curada por Jesus Cristo. Você atrapalhou ali, interrompeu uma cura milagrosa que Jesus tinha feito com os venenos. Tanto que depois que Flavinha começou a tomar os venenos, ela começou a ter ferida na pele, iguais as que ela tinha lá na época da lepra. E
foram se agravando ao longo do tempo. E isso ainda nem foi o pior. O pior foi você ter mandado a serva colocar veneno nos produtos em que Flavinha lavava o rosto, que ela lavava os olhos. E com isso você deixou sua prima fraca fisicamente, com feridas horríveis espalhadas pelo corpo e completamente cega. Você tirou a visão de um ser humano. Aliás, só a visão não, né? Você tirou tudo da Flávia. O marido, a saúde, a cura que Jesus tinha feito, a beleza da sua pele de porcelana e a visão, né? Flávia ficou assim, sozinha, doente e cega por longos 20 anos. Aurélia, o que você fez é imperdoável. Os áudios ainda mostram mais, né? Mostra que além disso, você ainda era uma pessoa extremamente arrogante, tinha uma soberba, sempre enaltecia quem você era, o berço que você veio, não gostava de receber ordens, achava que estava acima de tudo e todos por ser uma patrícia romana, e você jogava isso na cara das pessoas. Até o Araxes você humilhava. Os áudios falam que nem pagar pelos venenos você pagava, ainda pegava as coisas sem pagar. Que é isso, gente? Já estaria errado você comprar veneno, agora roubar veneno? Meu Deus, Aurélia, você caiu tão fundo nessa vida. Você se desviou tanto. Você fez tudo de ruim. Você traiu, você matou, você cegou. Você destruiu um casamento. Foi responsável pelo suicídio do seu marido. Então, assim, que queda terrível, Aurélia Lentulus. Somente os séculos de muito sofrimento podem mudar um espírito perverso como o seu, Aurélia. Voltando pra história, então. Bom, e assim foi passando os anos e foi seguindo a vida, né, de Públio, de Flávia, de Ana, de Plínio também, né, apesar dele estar afastado, mas a vida dele foi seguindo lá nas galhas. E Públio, né, cada vez mais superior, adquirindo os ensinamentos de Jesus, finalmente, né, Publito? Lívia deve estar orgulhosa. Mas, ainda assim, no supremo poder de Roma, tinha um tirano que precisava cair. O imperador Domício Nero. Esse é outro que só os séculos de sofrimento, muito sofrimento, podem mudar essa alma perversa de Nero. Lembra que Públio, desde a morte da Lívia, foi trabalhando nos bastidores políticos, Tudo sempre dentro da lei, dentro das ordens. pra tentar tirar Domício Nero do poder, né, gente? Porque ninguém mais aguentava aquelas tiranias, aquelas crueldades diárias que aconteciam. Depois vocês pesquisem, eram muitos absurdos que Nero fazia, que ele normalizava. Mas agora, né, que Públio estava cheio de fé, ele sabia que um dia Domício Nero iria cair do poder, porque todo tirano um dia tem a sua queda. E Públio iria trabalhar muito para isso, junto com outras pessoas boas também, que não concordavam de forma alguma com as crueldades de Nero. Então é isso, romanos! Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar vídeo daí, né? Não se esqueçam também de deixar o like, que isso me ajuda muito. E o próximo capítulo é na destruição de Jerusalém. De volta a Jerusalém, então, né? Só que, infelizmente, uma guerra. Um capítulo até bem atual, né? Mas também bem interessante, porque neste próximo capítulo, Públio Lentulus passará pelaquela maior expiação de sua vida. Lembram que Lívia tinha sido avisada já no céu que Públio estava perto de passar pela expiação mais dolorosa da sua encarnação? Pois é, chegou o momento. E ainda, ele teria notícias do seu filho raptado há muitos anos, Marcus Lentulus. Aguardo vocês então nos próximos capítulos. Um beijo, romanos, e tchau!